Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta aqui para mais uma etapa de gravações. Então, vamos continuar com o estudo da análise sintática. Lembrando que nós paramos na última aula exatamente no estudo dos complementos de verbos. E aí nós vimos, né? O objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o agente da passiva. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, para a gente fechar esse raciocínio, então, com chave de ouro, é o seguinte. Nós vamos ter que entender aqui como é que funcionam os pronomes oblíquos, átonos, porque a gente trabalhou um pouquinho esses pronomes no sentido de perceber que eles representam pessoas do discurso e principalmente perceber que eles podem substituir termos na oração. Sendo assim, obviamente que eles vão exercer determinadas funções sintáticas. O fato é, diante da possibilidade destes pronomes, quais serão as funções sintáticas que eles vão exercer? Então, olha só, para você se situar, nós vamos agora falar um pouquinho destes pronomes. Aqui, ó, pronomes oblíquos, átonos. Então, perceba, você tem aqui o me, caracteriza a primeira pessoa do singular, o T, a segunda pessoa do singular. Estes quatro aqui da terceira do singular, o, a, se e lhe. O nos da primeira do plural, o vos na segunda do plural e estes quatro da terceira do plural, os, as, se e lhes. Então, atenção, porque agora eu vou mostrar para vocês como é que estes pronomes aqui se comportam em relação à função sintática de complementos de verbos. Então, dá uma olhada aqui no nosso próximo slide. Olha lá o que eu tenho para vocês. Todos aqueles pronomes estão aqui. Ó, vou voltar no slide. Ó, os pronomes me, te, o, a, se, lhe, nos, vos, os, as, se e lhes. Detalhe, né, galera? Olha o se na terceira do singular e o se na terceira do plural. Não tem plural para a palavra se, né? Não existe ses, ok? Então, o se representa a terceira do singular e a terceira do plural. Então, agora, olha lá, os mesmos pronomes aqui, ó. O, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos. E aí eu quero que você memorize essas informações, porque elas são extremamente importantes. Olha só, galera, estes quatro pronomes aqui, ó, o, a, os, as, pronomes que representam a terceira pessoa, obviamente, o, a terceira pessoa do singular, os, as, a terceira pessoa do plural. Olha só, estes quatro pronomes oblíquos aqui, eles podem ser, senhores, apenas objeto direto. Então, lembra do objeto direto? É aquele alvo de uma ação verbal. Lembra que eu falei? Para ser alvo, tem que ser coisa ou pessoa. E existem três maneiras de você representar o objeto. Você pode representar com uma palavra de núcleo substantivo, você pode representar com um pronome ou até mesmo com uma oração. E aí que tá. Quando você representa o objeto direto por um pronome, sendo este objeto direto, gramaticalmente falando, algo da terceira pessoa, do singular ou do plural, os únicos pronomes que vocês podem usar são estes aqui, o, a, os e as. Joia? Então, gravem isso. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, eles só podem ser complementos de verbo, e quando complementos de verbo só podem ser objeto direto, porque nós temos quatro tipos de complementos verbais, né? Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. Olha só, eles não podem ser adjunto adverbial, eles não podem ser agente da passiva, só objeto direto. Muito bem. Por sua vez, estes pronomes aqui, ó, lhe e o lhes, eles só poderão ser objeto indireto. Aí você fala, Rafaela, mentira. Eu estou vendo um AA aqui e um CN. Calma. Eles só podem ser objeto indireto. Se eles forem... Nossa, ficou meio de bêbado isso aqui, né? O professor não está bêbada não, tá? Objeto indireto. Isso, galera, se eles forem complemento de verbo. Porque aí que tá. Daqui a pouquinho a gente vai começar a estudar os quatro complementos de nomes, né? Quais sejam o adjunto adnominal, o predicativo, o aposto e o complemento nominal. Então, olha a peculiaridade. Estes pronomes, o, a, os, as, só objeto direto. Os pronomes lhe e lhes,
só objeto indireto. Mas é que tá, objeto indireto quando eles forem complemento de verbo. Ah, por que, Rafaela? Porque às vezes eles podem ser complementos de nomes. Então, olha só, vou trocar a cor. Quando eles forem complementos de nomes, aí, senhores, eles poderão ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Já já você vai entender o que é o adjunto adnominal e o que é o complemento nominal. Então, você vai gravar exatamente isso. O lhe e o lhes, eles podem trabalhar como complemento de verbo ou como complemento de nome. Agora, se eles forem complemento de verbo, você não pode usar o lhe para um objeto direto. Tem que ser para um objeto indireto. Ou, se eles forem complementos de nomes, aí eles podem ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Obviamente que eu vou me permitir te falar isso dentro de instantes, quando nós finalmente adentrarmos o estudo dos complementos de nomes. Joia? E aí, para a gente fechar, tem estes aqui, ó. Me, te, se, nos, vos. Estes aqui são livres. Olha lá. Estes aqui são livres, ó. Me, te, se, nos, vos. Eles podem ser. Se forem complementos de verbo, ou seja, se relacionarem com verbos, eles poderão ser objeto direto ou objeto indireto. E se eles forem complementos de nomes, aí eles poderão ser, vamos ver uma cor aqui, vamos tentar esse amarelo. Aí eles poderão ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, em suma, o que eu estou querendo dizer para você? Bora voltar aqui no slide anterior. Estes pronomes aqui, ó, me, te, o, a, se, lhe, nos, vos, os, a, se e lhes, eles vão funcionar como complementos de nomes ou de verbos. E aí, o que vai te ajudar muito na prova? Vai te ajudar você saber que se você se deparar com o, a, os ou as, complemento de verbo, sempre e sempre objeto direto. Se você se deparar com lhe e lhes, aí você vai ter que falar, bom, peraí, o lhe e o lhes, esse pronome, ele está se referindo ao verbo? Sim, então ele é um complemento de verbo. Sendo complemento de verbo, com certeza, objeto indireto. Opa, o lhe e o lhes, não, ele está complementando um nome. Ah, então, sendo complemento de nome, aí ele vai poder ser adjunto adnominal ou complemento nominal. E o resto, me, te, se, nos e vos, estes aqui podem ser as 4 coisas. Então, você vai olhar, peraí, vai ter lá o pronome me. Ele está se referindo a um verbo? Sim. Então, ele é complemento de verbo. Sendo complemento de verbo, ele vai poder ser objeto direto ou objeto indireto. Você vai olhar para quê? Para a transitividade do verbo. Joia. Sendo complemento de nome, ele vai poder ser adjunto adnominal ou complemento nominal, que já já você vai saber o que é e principalmente como diferenciar um do outro. Beleza, galerinha? Tranquilo, né? Esta informação é importante, tá? Saber a adequação e o uso dos pronomes oblíquos átonos. Por que isso é tão importante, Rafaela? Vamos raciocinar? Vamos pensar? Olha só. O que o pronome faz? O pronome, por definição, é uma palavra que tem como objetivo substituir nomes, exatamente para evitar repetições. Então, vamos lá. Encontrei com o Roberto de manhã, levei o Roberto ao aeroporto, tomei café com o Roberto. Olha só, 3 vezes a palavra Roberto. O texto fica pobre. Não que Roberto seja um nome pobre, feio, nada disso. Mas é que a repetição por si só já caracteriza um empobrecimento vocabular, né? E um certo vício, uma inadequação no uso da linguagem. Então, o que você faz? Você usa o pronome ou os pronomes oblíquos para substituir estes nomes. Então, você vai falar, né? Encontrei-me com o Roberto pela manhã, tomei café com ele e levei-o ao aeroporto. Tá vendo? O pronome ele e o pronome o substituem o substantivo Roberto. Que aí você não tem que repetir, fica aquela coisa chata, né? Ficar falando 3 vezes o nome Roberto. Enfim. Então, os pronomes, eles têm essa função de evitar as repetições. Por isso que você deve, sim, saber quais são os corretos, os adequados usos destes pronomes. Geralmente, em prova, sabe o que você vai encontrar? Uma sentença, aí aparece lá na sentença assim, ó. Levei o Roberto ao aeroporto. Comprei um presente para o Roberto. E aí, eles vão sublinhar Roberto. E vão pedir para você
substituir estas palavras sublinhadas pelos corretos pronomes oblíquos. Então, você tem que saber, opa, quando eu falo, né, levei o Roberto ao aeroporto, eles falam, bom, peraí, o Roberto, ele exerce a função de objeto direto. Ah, então se é objeto direto, e esse objeto direto gramaticalmente representa a terceira do singular, porque Roberto é ele, então é a terceira pessoa do singular, então qual é o pronome que eu devo usar? É o o. Masculino singular ou é o o. E aí você só tem essa opção. E aí lá nas alternativas você vai ter assim, levei-lhe ao aeroporto. Opa, levei-lhe ao aeroporto está completamente errado. Por quê? Porque o lhe só pode funcionar quando o complemento de verbo como um objeto indireto. E não é o caso. Né? Quando eu digo levei o Roberto ao aeroporto, o Roberto está funcionando como objeto direto. E aí você tem duas opções, olha lá, para o objeto direto, na terceira pessoa do singular, ou o se. E aí basta você fazer a adequação. A gente fala, levei-se ao aeroporto? Claro que não, levei-o ao aeroporto. Por essa razão, a gente vai colocar o pronome o para substituir essa expressão sublinhada. Então, fiquem ligados que certamente, fatalmente, vocês vão encontrar alternativas com esse padrão nas provas de você. Em especial, Fundação Carlos Chagas. Ok? Beleza, galera? Vamos então prosseguir. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente trabalhar. Encontrei-me com ele e levei-o ao aeroporto. Então, olha só o nosso pronome destacado. Aqui, ó. Ó o o aqui. Aqui, gente, tá molezinha, né? Amigão, se aparecer esse o na tua prova, meu filho, é mel na chupeta. Porque, olha só, o o, você nem tem que pensar. O o, ele vai ser com certeza objeto direto. Então, significa que você sabe que esse verbo é transitivo direto. Entendeu? Mesmo que você não soubesse... Mesmo que você não soubesse, você ia aprender agora. Porque, uai, sabendo que o o vai ser sempre objeto direto, não tem o que pensar. O verbo levar aqui é transitivo direto. Joia. Então, olha só. Encontrei-me com ele e levei-o ao aeroporto. Olha só, esse o, voltando aqui na nossa tabela, veja onde é que ele está localizado. Aqui, ó. Ó, terceira pessoa do singular. Então, ele tem que representar alguém, né, da terceira pessoa do singular. Quem que ele está representando? O ele. Não foi o ele que eu encontrei? Foi aqui, ó. Encontrei-me com ele. E levei ele ao aeroporto. Mas a gente sabe que levei ele ao aeroporto não pode ser. Por quê? Porque o ele não poderia exercer esta função aqui de objeto direto, já que o ele é um pronome oblíquo tônico. Aqui o ele onde está. E o tônico a gente sabe que tem preposição. Olha como tudo que eu falo faz sentido, hein? Ah, encontrei-me com ele. Olha aqui a minha preposição. Joia? Então, aqui ele está exercendo uma função de complemento com preposição. Então, ele é um pronome oblíquo tônico. Não é pronome pessoal, não. E aqui? Aqui ele é pronome oblíquo, só que ele não tem preposição. Então, é pronome oblíquo átono. Mas veja, esse o representa exatamente o ele, que é a terceira pessoa do singular. Então, eu vou tentar fazer uma seta, que você sabe que esse mouse aqui não é muito... Acho que eu não brinquei muito de Lego na minha infância, minha coordenação motor, até que tá bom. Olha só, o o está representando ele, que é a terceira pessoa do singular. Tranquilo. E aí eu pergunto, a banca, né, vai perguntar a função sintática desse o. Galera, não tem o que pensar, cara. É objeto direto. Olha lá. Objeto direto. Pô, Rafaela, mas eu não tenho certeza se o verbo levei é transitivo direto. Se vier escrito assim na sua prova... O verbo tem que ser transitivo direto, tá? Porque aparecendo o só pode ser usado com verbo transitivo direto. Então, você vai escrever aí no seu material, VTD aqui embaixo, e a sua professora não vai escrever, porque esse mouse me irrita. Então, não, tô brincando, eu vou tentar escrever. Ó, isso aqui é um V, não é um U, VTD. Tá? Verbo transitivo direto. Ok, galera? Beleza. Vamos lá, nosso segundo exemplo. Encontrei contigo e levei-te ao aeroporto. Aqui já é outro pronome, né? Olha lá. Levei-te. Então, o pronome que eu quero agora que você preste atenção é esse aqui. Bora ver lá na nossa tabela. Qual é a pessoa desse pronome, hein? Olha lá. Te. Segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular, a gente sabe que é aquela pessoa com quem eu falo. É o meu interlocutor, né? Então, olha só. Como é que fica aqui a minha... Como é que fica aqui a minha
análise. Bom, se é um pronome da segunda pessoa do singular, ele está referindo-se à pessoa com quem eu falo. Beleza, que é a segunda do singular. Concordando aqui, ó, correlacionando-se com o pronome do contigo, que também é um pronome da segunda pessoa do singular. Opa, aqui, ó. Olha o contigo aqui na nossa tabela, ó. Segunda do singular. Eu tenho que manter esse padrão dos pronomes, né, gente? Então, tudo que se refere à segunda do singular, eu vou ter que usar um desses pronomes aqui, obviamente, dessa linha da segunda pessoa do singular. Joia? Beleza. Ok. Então, eu já sei que é a segunda do singular. E aí eu pergunto, qual é a função sintática? Bom, aí você tem que olhar para cá. Olha o T, onde é que está. O T está aqui no meio desse bololô. No meio do bololô, que pode ser tudo, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal ou complemento nominal. Então, quando você se deparar com me, te, se, nos, vos, você vai pensar o seguinte. Primeira coisa, ó o passo a passo. Primeiro passo, esse pronome é complemento de verbo ou de nome? Bora analisar? Encontrei contigo e levei-te ao aeroporto. Galera, concorda comigo que esse te, ele está se referindo ao levei? Lógico. Então, ele é complemento do verbo levei. Opa, se ele é complemento do verbo levei, se é complemento de verbo, então eu restringi um pouquinho as possibilidades de função dele. Olha lá, se ele é complemento de verbo, então agora eu só tenho duas possibilidades. Ele vai ser objeto direto ou objeto indireto. Aí agora, amigo, você tem que saber qual é a transitividade do verbo. Lógico, nesse caso, como ele pode ser os dois, aí você tem que saber qual é a transitividade do verbo. Por isso que eu estou falando, se aparece um o, a, os, as na sua vida, é presente de vó, meu filho. De vó que cria o único neto, entendeu? Mais mimado não dá para ser. Agora, se aparecer me, te, se, nos, vos, aí você tem que saber qual é a transitividade do verbo. Porque só olhando o pronome, não dá para você saber. Tranquilo? E aí, aqui a gente já sabe, até mesmo pelo exemplo de cima, que o verbo levar alguém nesse caso. Então, não temos a preposição. Logo, teremos um objeto direto. Agora, o que eu quero que você entenda, que entre na sua memória de longo prazo, meu filho, é que diante de um T da vida, ele também pode ser objeto indireto. É isso que você tem que ficar ligado. Ele pode ser objeto indireto. Tudo bem? Joia. Então, aqui, sabendo que o verbo é transitivo, ó, eu vou até fazer o seguinte, vou mudar aqui a cor, para você ver como é que o raciocínio se dá. Veja, no exemplo de cima, o pronome me dá a transitividade do verbo. Entendeu o que eu falei? Ó, o pronome me indica qual é a transitividade do verbo. Por quê? Porque o é sempre, sempre, sempre objeto direto. Aqui o caminho é o contrário. Aqui é a transitividade do verbo, né? Que é VTD, levar alguém. Aqui eu preciso primeiro saber a transitividade do verbo, para só então identificar que a função sintática deste T é o objeto direto. Joia? Só aqui eu posso... Então, aqui o caminho é exatamente o contrário. É pela transitividade do verbo que eu identifico a função sintática do pronome. Diferentemente do caminho daqui de cima. Como a gente sabe, eu gosto sempre de mostrar para você o passo a passo e a metodologia para que você aprenda como raciocinar. Porque aí na prova, meu filho, pode vir o exemplo que for. Você fica independente da minha pessoa para analisar sintaticamente as orações. Então, sempre, sempre, sempre prestem atenção no passo a passo. Olha o que eu estou falando, informação importante. Na linha de cima, olhando para o pronome, eu chego à transitividade verbal. Na linha de baixo, não. Eu não tenho como olhar para o pronome e chegar à transitividade verbal, uma vez que este pronome T pode ser objeto direto ou objeto indireto. Vale dizer que ele pode, então, complementar um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Conseguiu perceber a malícia? Então, por que é importante você saber que ao aparecer o, a, os, as, certamente o verbo vai ser transitivo direto? Porque você ganha tempo na hora de resolver a prova. Não tem muito o que raciocinar. Apareceu o, a, os, as, aquilo ali não vai poder ser adjunta de nominal nunca. Beleza? Joia. Vamos então aqui para o nosso terceiro exemplo. Entreguei-lhe
o seu presente de Natal em janeiro. Então, duas observações. Primeiro, janeiro. Tá vendo que nome de mês a gente escreve com letra minúscula, não é com letra maiúscula, tá joia? E aí, vamos lá. Vamos analisar aqui o pronome lhe. Vamos lá. Verde. Agora de verde esperança aí. Ó. O pronome lhe, olha aqui. O pronome lhe e o lhes, estes dois podem ser objeto indireto, adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, senhores, como vocês vão raciocinar? Se vocês estiverem diante do pronome lhe ou lhes, passo a passo, então você vai olhar e falar assim, peraí, este pronome, ele é complemento de verbo ou de nome? Ah, ele é complemento de verbo. Se ele for complemento de verbo, é objeto indireto. Veja, se ele for complemento de verbo, ele só pode ser objeto indireto. Não tenho que pensar. Agora, se ele for complemento de nome, aí você tem que analisar. Aí ele vai poder ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Qual é a dica que eu dou, né, para o aluno conseguir, de fato, compreender se aquele pronome é um complemento de verbo ou um complemento de nome? Você deve substituir o pronome. Por que eu tenho que substituir, Rafaela? Porque muitas vezes, queridos, não é a posição do pronome que vai dizer se ele é complemento de verbo ou de nome. Às vezes o aluno olha para cá e fala assim, entreguei-lhe. O lhe está pertinho do verbo. Então, ele é complemento de verbo. Não necessariamente, tá? O lhe está pertinho do verbo, mas ele pode ser complemento de nome. Professora, você pode me dar um exemplo? Claro, posso te dar um exemplo daqui a uns 5 ou 6 vídeos. Mas você já pode anotar a frase. Quebrei-lhe a cara. Olha onde está o lhe. Pertinho do quebrei. Igualzinho está aqui. Entreguei-lhe o seu presente. Então, você vai anotar. Quebrei-lhe a cara. E vai assistir aí mais uns 4, 5, 6 vídeos. E lá para frente eu vou fazer a análise dessa sentença. Quebrei-lhe a cara. Ainda com essa roupa. Tá legal? Então, galera, vamos lá. Aqui eu vou substituir o lhe para ter a convicção se ele representa um complemento de verbo ou um complemento de nome. Então, olha só. Entreguei-lhe o seu presente de Natal em janeiro. Entreguei, o que esse lhe representa? A pessoa. Então, entreguei para ele ou entreguei para você o seu presente de Natal em janeiro. Então, quando eu substituo o lhe, aí eu tenho a convicção de que ele, neste caso, ele é de fato um complemento verbal. Entreguei para você o seu presente de Natal. Por que eu tenho a convicção de que ele é um complemento verbal? Porque, veja, a ação do verbo entregar, lembra? Isso aí está alguns vídeos já gravados. A ação do verbo entregar, ela atinge quem? Ela atinge o você, entreguei para você. E o você é pessoa. Nós sabemos que quando a ação atinge um alvo e esse alvo é uma pessoa, a função sintática deste termo é a de objeto, né? Para ser alvo, para ser objeto, então tem que representar uma coisa ou uma pessoa. Então aqui eu tenho exatamente essa situação. Entreguei para você. Olha lá, o alvo da ação, a ação do entregar, ela está chegando em você. Você é uma pessoa. Sendo uma pessoa, você é alvo da ação. Sendo alvo da ação, sintaticamente, este termo será um objeto. Tranquilo, galera? Então, eu sei que esse lhe é complemento de verbo. Agora, quando eu digo quebrei-lhe a cara, você vai substituir e vai ficar quebrei a sua cara ou quebrei a cara dele. E aí a gente vai ver que isso não é complemento de verbo daqui a uns 4, 5, 6 videozinhos. Tranquilos? Vamos então finalizar aqui a nossa análise. Bom, se eu identifiquei que esse lhe é um complemento de verbo, aí ficou também mel na chupeta. Olha aqui, ó. Ele só pode ser objeto indireto. E aí tranquilo. Aí tranquilo. Ele só pode ser objeto indireto. Ele é um alvo. E eu tenho um outro alvo, né? Ó, a ação do entregar, ela está chegando no você, entreguei para você o seu presente de Natal. O seu presente de Natal não representa coisa? Representa. Se representa coisa,
Então, também é alvo dessa ação. Só que agora, olha aqui, sem preposição obrigatória. Então, isso aqui é um objeto direto. Nesse caso, senhores, o verbo é um verbo bitransitivo, correto? Corretíssimo, né? Bora botar aqui para baixo. Olha lá, VTDI. O verbo é bitransitivo. Tem dois alvos, né? Um objeto direto e um objeto indireto. A essa altura do nosso curso, você já tem a plena capacidade de identificar a função sintática do termo em janeiro. E eu gostaria que você me dissesse, porque eu quero ouvir daqui. Olha lá, em janeiro, o que é esta locução? O que este termo indica? Indica o alvo da ação? Não, claro que não. Indica a circunstância de tempo. E nós vimos que a função que indica circunstância a uma ação verbal é o tal do adjunto adverbial. Então, ó, você já tem como identificar todas as funções sintáticas dessa oração. Olha lá, ó, isso aqui é um adjunto adverbial. Sempre a gente vai usar por convenção ADV para adjunto adverbial e AA para adjunto adnominal. Onde está isso, Rafael? Em nenhum lugar. Está só aqui na nossa aula. Por convenção, sempre que aparecer AA é adjunto adnominal. Para ser adjunto adverbial, eu vou sempre abreviar ADV. Tranquilo? Então, olha só, galera. Olha quanta coisa você já sabe. Porque, veja, o objeto indireto lê. O objeto direto, seu presente de Natal, e o adjunto adverbial em janeiro são complementos de verbos. São complementos de verbos que nós já vimos. Então, vocês têm a convicção para acertar essas três funções sintáticas. Ok, galerinha? Vamos, então, finalizando esse vídeo. O que eu queria mostrar para vocês é exatamente o uso adequado dos pronomes oblíquos átonos, porque isso vai cair. Isso vai cair. E mostrar para você como, então, identificar quando aparecer o pronome lhe ou quando aparecer quaisquer um destes pronomes aqui. O ideal, senhores, é que vocês façam essa substituição. Pode parecer uma substituição boba, né? Mas ela pode, sim, tirar a sua dúvida. Tranquilo, galerinha? Então, é a razão do nosso tempo, para a gente não extrapolar os 30 minutos. Aí, no próximo vídeo, efetivamente, a gente dá início ao estudo dos complementos de nomes. Então, agora, de fato, encerramos aqui complementos de verbos. Vamos passar para a etapa final do nosso módulo de análise sintática. Vamos estudar os 4 complementos de nomes. Então, adivinha o que eu vou falar agora? Estou esperando você. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.